Pessoal, o 5,87, fazer a explicação aqui, está na folha também que vai pagar agora esse mês. Só que, infelizmente, as turmas de 2005 para cá não vai ter nenhum ganho, porque a única vantagem, fora do vencimento da turma de 2005, era o adicional de isonomia na época da decisão. E a gente agora, recentemente, fomos compulsar as fichas financeiras do ano, 2014, quando foi conseguido esse reajuste, e foi incluído o 5,87 dado pelo governo, tanto no salário quanto no adicional de isonomia, que nós recebemos separadamente. Os dois, de todo mundo, foi dado esse reajuste. Esse ajuste não foi dado para os servidores mais antigos, em cima daquelas vantagens pessoais, ações judiciais, tal. Então, aquela vinha, a VPNI, a VP, então aquelas situações todas, aqueles policiais que recebem essas linhas, nessas linhas não foi concedido. Vai ser, agora no mês de maio, vai vir um acréscimo sobre elas. E aí, no caso da isonomia, na época já tinha sido concedido, infelizmente nós não vamos ter direito em cima da isonomia. Bom, o advogado já falou sobre as ações, agora já explicou tudo, sabendo que o servidor só paga no caso do mérito, né? Se a ação for vencedora. Então, aqueles que concordam com a entrada dessas ações, levante a mão, por favor. Alguém não concorda? Aprovado por unanimidade. Obrigado, doutor Hélio. Doutor Renan, por favor. Nosso ex-colega policial. O Renan, pessoal, sobre o imposto de renda sobre o texto de férias. O Renan recebeu do seu escritório, como todo mundo sabe, ele é muito conhecido no meio policial, diversos policiais para que ele ajuizasse uma ação, sobre essa situação das parcelas de imposto de renda. E aí ele nos procurou e falou assim: rapaz, por que nós, ao invés de uma entrada individual para todos, nós não entramos para todo mundo? Todo mundo vai pagar essas demandas. Aí eu perguntei dele se ele teria uma tese boa, e ele disse que dava para entrar, como essa está transitada julgada, daria para entrar com ação rescisória, aí com pedido de liminar, ele vai explicar, e aí ele vai explicar, e ao final a gente coloca em votação. Hoje, eu acabei de conhecer ali, que o nosso colega Tito trouxe um advogado, com algumas teses também, e eu sempre tive de portas abertas no sindicato. O que for para beneficiar, o que tiver chance de beneficiar o servidor, a gente entra com tranquilidade, sem problema nenhum. A palavra. Meu bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o presidente, em nome de toda a mesa, é uma satisfação. Presidente, agradeço muito. A todos aqui, não vou falar o nome de cada um, porque eu acredito que muitos aqui são clientes no escritório de forma individual e a gente tem um carinho muito grande. Bom, gente, primeiramente, agradecer essa oportunidade. Há 6 anos atrás eu saí da Polícia Civil. Para mim, ingressar com ação para os policiais civis não é somente questão financeira, mas é uma questão também de honra, de muito orgulho. Eu fiz parte 8 anos da instituição, vocês sabem que a gente teve uma luta sindical grande, a gente participou dos movimentos juntos, enfim, a gente tem uma história no sindicato que nos orgulha a gente ter essa oportunidade. Então, eu agradeço demais a toda a diretoria, os policiais que sempre me procuraram. Eu tive que fazer um levantamento outro dia, só de ação de policial civil, a gente tem cerca de 380 ações, só de policial civil, mas de todo o estado. E graças a Deus, muitos a gente já conseguiu fazer a compensação financeira, ou seja, levar o valor financeiro dessas ações, seja insalubridade, seja isonomia, seja retroativos, questões individuais. Enfim, a gente tem muito orgulho disso. Tem ali a Maria que está esperando ali o retroativo da insalubridade. Eu sei que é difícil, o juizado especial, todo mundo que sofre com o juizado especial, mas a gente não pode desanimar nunca, não pode parar de lutar, que a nossa vida é sempre assim, a gente pega o limão para transformar em limonada. Bom, também agradecer aqui os meus associados, advogados associados que estão aqui, a doutora Sueli, a doutora Ilúcia, a doutora Wilson, a doutora Sara. O escritório hoje ele conta com uma banca de 8 advogados, nós temos mais
7 assistentes jurídicos, nós temos um corpo de 12 estagiários, nós temos 2 secretárias, nós temos o setor financeiro, ou seja, eu gosto de falar um pouco do escritório, porque quando alguém nos contrata, para a gente saber que a gente pode dar resposta, né? Um advogado sozinho não consegue dar resposta a tantas demandas, ainda mais uma demanda coletiva. Mas quando a gente tem um corpo, tem uma equipe técnica por trás da gente, nos ajudando, nos auxiliando, enquanto um vai na audiência ou faz uma petição, né, igual o sindicato que uma diretoria, a gente pode dar resposta, né? Então é por isso que a gente faz sempre questão de agradecer a nossa equipe, nossos advogados, em razão disso. Bom, o presidente, ele esteve nos falando dessa situação, né? Muitos policiais me procuraram de forma individual, e a gente, que sempre dá aula também, o cumprimento do Hudson, que é professor universitário também, né, junto com a gente sempre está vendo as teses jurídicas que estão aí nos tribunais superiores. E é muito triste, né, saber que houve uma derrota de uma ação referente à tributação no terço de férias, né? E com isso, é claro, vem a questão da repetição, da restituição dos valores, como vocês ficaram sabendo. E aí, quando os servidores me colocaram essa situação, eu falei, olha, eu dou aula de um princípio chamado segurança jurídica. Eu gosto muito desse princípio, que isso é inclusive um princípio que eu trabalhei muito na questão do retroativo de isonomia do pessoal de 2005. A gente bate muito nisso. E o princípio da segurança jurídica, ele tem uma vertente, que é uma vertente do princípio da confiança legítima. O que é o princípio da confiança legítima? Se a pessoa age de boa fé em um determinado período de tempo, recebendo ou se obrigando a alguma coisa, ela não pode futuramente ser surpreendida com uma atitude contrária, né? Então, nesse caso, o que aconteceu? Em 2013, vocês entraram com uma ação, com um advogado, essa ação estava consolidada, né? Tanto é que eu até peguei aqui uma emenda, que foi até um marco, que foi do Tribunal de Contas da União, do qual um servidor aposentado na época, ele estava recebendo a aposentadoria, de repente mudou o entendimento que não poderia, e aí o Tribunal de Contas falou para devolver todo o valor, né? E o Supremo falou que não, porque havia uma boa fé. Então, até esse tempo de 2013, o STJ, o Supremo falava o seguinte, terço de férias é indenização, e não incide qualquer imposto sobre indenização, né? Então, vocês recebem diárias, né? Se vocês recebem auxílio de transporte, auxílio de saúde, não pode incidir imposto de renda sobre isso, né? Até então, isso era muito pacífico nos tribunais superiores. Tanto é que o presidente falou muito bem, vários advogados entraram com ações, né, e ganharam liminares, né, que foi tutelas, e realmente reconheceram essa situação. Só que, né, passado algum tempo, o STJ ele mudou o posicionamento, falou, não, a partir de agora a gente não reconhece que o terço de férias seja uma indenização, mas sim uma remuneração. E aí, né, tem que voltar a incidir. E aí vocês já tinham deixado de descontar esse valor e agora, né, está para ser descontado, e graças ao trabalho do presidente, pelo menos se reduziu e se tem um parcelamento. Mas eu conversei com o presidente e falei o seguinte, olha, presidente, a gente tem uma solução, a gente pode buscar uma solução. Estava poucos dias para terminar os 3 anos da ação rescisória, porque para você rescindir um julgado, que não cabe mais recurso, é até 3 anos, o Código de Processo Civil fala. Estava poucos dias, eu falei, olha, o Rodrigo me ligou, a gente se falou, eu vou dar uma olhada aqui no processo, né, busquei o trânsito de julgado, falou, dá tempo, né, a gente pode entrar em adequação, mas tem poucos dias. E aí, qual é a tese que a gente explica para vocês? Vocês receberam, todos aqui receberam essa remuneração, essa devolução, esse não desconto, a título de boa-fé. E estava respaldado, na época, com base em decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive. Então, ninguém aqui foi lá e começou a não tributar sem que houvesse uma decisão, por exemplo, contrária a isso. Pelo contrário, tudo se levava a crer que isso seria permanente. Então, eu não vejo, depois aí de 6 anos, né, de uma estabilidade, de isso inserir no patrimônio de vocês, como se inseriu, haver essa devolução. Então, o que eu falei com o Rodrigo, para a gente ingressar com uma ação rescisória, rescindir a parte do acordo, que isso foi um acordo do Tribunal de Justiça,
somente no capítulo da não devolução, ou seja, da irrepetibilidade, né, de você não devolver esse valor que vocês já integram no patrimônio de vocês. Então seria uma ação rescisória capitulada apenas, não para questionar a situação, a gente quer que continue não descontando, não, isso daí já foi coisa julgada e infelizmente o STJ até hoje entende dessa forma. Existe recurso no Supremo, mas o Supremo ainda não decidiu. E, enfim, isso daí não seria a tese, mas a tese seria para que vocês não pagassem, não devolvessem esse valor com base no princípio da confiança legítima, que já tem, inclusive, julgados do Supremo Tribunal Federal, já temos julgados também do STJ, confirmando que em diversas situações é permitido sim quebrar, ou seja, desconstituir a coisa julgada, que no caso é isso aqui, para que vocês não devolvam. Esse caso da aposentadoria que eu achei muito interessante, né? É o acórdão 16.22.30, que um aposentado, ele teve a aposentadoria dele revogada pelo Tribunal de Contas da União, né, mais de 10 anos depois, mas o Supremo falou, opa, não, aqui isso acontece muito também, gente, em questão de alimentos, acontece muito na questão previdenciária, a pessoa está lá recebendo, né, muitos benefícios previdenciários, auxílios, a pessoa recebe durante todo o período, aí lá no Supremo Tribunal, no STJ, a pessoa, opa, perdeu, né, devolve tudo. Opa, não, o Supremo já falou que nesse caso de benefício previdenciário não se devolve, a pessoa recebeu de boa fé, ela estava realmente recebendo de boa fé. Então, nesses casos, a gente acredita que possa haver uma chance muito boa para a gente reverter esse quadro. Seria isso, presidente? Isso. Aí também ficou a oportunidade da gente falar sobre a questão do sobreaviso, né? Você já tem uma ação de hora extra, né? Eu vi que é uma ação de hora extra que ficou improcedente na primeira instância e está em grau de recurso para o Tribunal de Justiça. Mas não houve capitulação, não houve pedido em relação ao sobreaviso. O sobreaviso eu já entrei com algumas ações para alguns policiais e conheço muito bem essa tese. E, inclusive, eu acredito que essa tese ela se reforçou muito com a portaria que eu acho que vocês conhecem, que é a 569 de 2015, do qual regulou a situação para os delegados e escrivães, quando fossem do interior, da delegacia de Ariquemes, várias delegacias, onde fossem diligências, e esse sobreaviso fosse pago em diárias, né? O que, ao meu ver, foi uma confissão da própria administração em relação ao direito de recebimento do sobreaviso. Então, o que acontece? As ações impetradas pelos policiais civis, que são muitas já, ela sempre peca na seguinte situação, se perde por quê? Porque os tribunais, eles falam o seguinte, olha, o policial civil tem que se dedicar integralmente, 24 horas, ponto. Então não tem direito a qualquer hora extra ou acréscimo. Só que existe um mandado de junção, o mandado de junção, ele é o de 6734 de 2010, que é do Sindicato dos Delegados, do qual houve uma decisão do Tribunal de Justiça nosso aqui, que a administração pode regular o sobreaviso e as horas extras, né? O fundamento desse mandado de junção, ele foi nesse sentido. E o que acontece? Isso é um fato novo, junto com essa portaria 569, e junto com esse mandado de junção, hoje nós temos argumentos para colocar que o sobreaviso é devido sim, né? Porque existe uma regulamentação interna. Então, essa tese dos tribunais, que não caberia sobreaviso em razão da falta de legislação, da falta de normatização, não cabe mais. Então, eu acredito que é essa tese que vai nos ajudar a gente ganhar a procedência do sobreaviso, que até então nós não tínhamos. A gente só vamos pedir sobreaviso baseado no artigo 7º da Constituição, né, porque não se pode trabalhar mais que 44 horas, vamos pedir sobreaviso baseado na Lei 68 de 92, que fala que o servidor tem que trabalhar até 40 horas, né, ou da Lei 76 do policial, que é o Estatuto da Polícia Civil, mas enfim, agora nós temos uma normatização interna e esse mandado de junção também, que fez coisa julgada. Então eu acredito, presidente, que a gente tem uma chance muito grande em relação a isso. Outra proposta que ficou colocada também foi em relação àquelas pessoas que possuem leve DORT, né? Eu sei que isso é um problema grave, tanto é que está sendo muito base de atestados, antecipações humanitárias. Eu acho que só do escritório lá de antecipação humanitária
de laudo, eu tenho cerca de 35, né, pessoas que têm laudo, que têm realmente doenças ocupacionais. O Supremo Tribunal Federal ele já fixou tese no sentido que isso cabe dano moral. Quando constatado aqui o empregador, quando, né, no caso o Estado, ele não fornece os meios de prevenção nem equipamentos para que o servidor ele faça a prevenção disso. É o caso da Polícia Civil, todo mundo sabe essa autoridade, né, não preciso falar isso aqui, que todo mundo sofre, né, sem prevenção nenhuma dessas profissões. Então a gente poderia entrar com ação de danos morais em razão disso, né, uma ação de indenizar moralmente. Agora isso teria que ser, é claro, provado, presidente, né, a gente tem que ir atrás de laudos, né, tem que provar isso, né, cada pessoa, vai ter pessoas que, claro, não tem, mas tem outras que têm, e seria um direito. Essa poderia ser individual, eu acredito que esse individual seria muito melhor do que coletivo, porque não abarca todo mundo, né. E nós temos também outra ação que vocês podem refletir, que seria o mandado de injunção em razão de moléstia grave ou também doença ocupacional, né? Porque a aposentadoria do policial civil hoje é de 25 ou 30 anos, né? E ainda tem um risco aí, o presidente está lutando muito com a diretoria para manter os direitos que vocês têm. Mas no caso, quem tem algum tipo de moléstia profissional ou doença, pode reduzir isso para 20 anos. Ou se não quiser se aposentar, receber abono permanência. Só agora no escritório saiu 15 abonos permanências para os servidores que não tinham recebido cerca de R$110 mil, que vai formar precatório, né? Vários servidores da homicídio até foram lá, a gente ingressou e ganhou, porque isso é pacífico, tem que ganhar abono permanência desde o fato que originou a aposentadoria. E nesse caso aqui, teria possibilidade, se alguém tiver doença ocupacional, alguma moléstia ou doença grave, poder de 20 anos já receber o abono permanente, ou então se aposentar com uma aposentadoria integral, com qualidade e integralidade. Então fica essas nossas propostas. E também, presidente, agradecer, por último, né, a todos vocês, falar que o escritório está sempre aberto para vocês, gente, né? A gente é amigo acima de tudo, e fica mais uma vez o meu agradecimento, presidente. O presidente alertou aqui que tem a questão dos honorários, não tinha esquecido dos honorários. Bom, gente, eu também sigo o padrão, né, de 20%, né, em risco de vocês, e, né, a gente segue esse padrão aí. Eu sempre cobrei isso até mesmo individual, vocês sabem, né, nunca coloquei 30%, enfim, mas é 20% que a gente coloca aí para vocês em razão do ganho, somente no êxito. Se realmente houver vitória, vocês pagam a gente. Se não houver, vocês não têm obrigação nenhuma com nós. Bom, pessoal, vocês ouviram a tese. O doutor Renan falou sobre essa tese. É uma possibilidade jurídica que nós temos de afastar isso aqui, que já está a partir desse mês já vai estar sendo cobrado dos servidores. Inclusive, Renan, vou te passar a listagem original e atualizada. O Estado teve a audácia de aumentar quase que 40% esses valores, a título de juros e correção, mas que se você for entrar no site do Tribunal de Justiça fazer essa correção, nunca queria dar isso tudo. Mais uma situação que você deve colocar na petição, esse assalto que o governo faz contra os servidores. Pessoal, já foi explicado, eu vou perguntar, aqueles que concordem que o Renan entre com essas ações coletivas, levante a mão, por favor. Quem é contra? Aprovado por unanimidade. Obrigado, doutor. Boa sorte para nós. Oi. Ele falou em várias ações aí. Ele explicou duas ações, creio que as outras duas é individual, né? Essas duas ações, quem tem esses problemas de LEDOT ou moléstia grave, procure o escritório dele, que ele está com uma tese muito boa para, como ele explicou, para vocês vencedores. Procurem. Eu acho que todo direito, só sobre, coletivamente, o imposto de renda sobre terço de férias e o sobreaviso. São duas ações coletivas. Agora, essas outras questões que ele falou, procure ele, porque eu acho que o direito não pode dormir. Tem que procurar e, de repente, sair com uma tese bem vencedora, que é o que todo mundo almeja, né? Agora, para finalizar, o Dito Paz trouxe um advogado que eu conheci agora e rapidamente ele me falou de algumas teses. Eu vou convidá-lo para
poder explicar essas teses para ver se a gente aprova também. Presidente, para apresentar o advogado e o contador que vai desenvolver uma tese de possíveis ações judiciais em benefício aí de toda a categoria. Nosso entendimento é primando por ações coletivas. Eu sei que todos nós ingressamos com ações individuais, mas ações coletivas também são importantes, abrangem toda a categoria, e só o sindicato pode fazer isso. Então conversamos com o Rodrigo, aí, com o Ribeiro, com a diretoria, e eles dispôs aí, disponibilizou o sindicato para, em sendo aprovadas as teses dos advogados, né, nós entramos na justiça. É o doutor Rabelo, e aqui é o doutor Abrailson, contador. Mas também eu gostaria de aproveitar, Rodrigo, a oportunidade, eles vão conversar aí, de parabenizar a diretoria por estar envolvida nessa luta aí pela reforma da Previdência lá em Brasília, viu? Todos os policiais de vida estão nessa luta do Brasil. E o sindicato aqui, inclusive, se deslocou a Brasília, se juntou aos policiais para defender os interesses aí dos colegas no que se refere à aposentadoria dos novos policiais de 2005 para cá, principalmente. Não foi dito sobre isso nessa Assembleia, fica registrado essa questão aí, tá? De maneira que passo a palavra aqui para o Rodrigo Ari. Obrigado. Obrigado, Tito. O advogado apresentou aqui, conversou rapidamente comigo, as seguintes teses. Aí eu vou ler aqui e vou passar para ele explicar rapidamente, porque o pessoal já está indo buscar filho em colégio. A primeira seria a diferença financeira do adicional de isonomia com a progressão funcional. Nós vamos aprovar aqui, mas eu tenho que ver se essas ações já não existem, porque eu acredito que essa aqui já deve existir. A questão do adicional da isonomia sobre a progressão, tem uma ação dessa. A gente pode deixar aprovado, a gente faz depois uma análise para ver se vai acontecer uma independência por acaso, né? O ressarcimento de contribuição previdenciária executada sobre adicional de periculosidade, reajuste do auxílio alimentação pelo Índice Nacional de Preço do Consumidor, de 253 para 375, ação do retroativo do auxílio alimentação desde o exercício de 2001, reflexo do descanso semanal remunerado, essa aqui fica prejudicada porque nós não temos hora extra, retroativo dos reflexos do reajuste 5,87 sobre o período anterior à demanda judicial. Pedido de equiparação do auxílio alimentação com o maior valor do executivo. Rapidamente, para explicar essas teses, a gente pode avançar. A questão da primeira tese, apesar de ele ter falado que pode ter já sido aprovada, eu vou citar os senhores. Tá? Meu nome é Abrailson, sou perito contador, atuo para diversos sindicatos já em momentos de execução de processo judicial e extrajudicial, e fazemos essa parte financeira chegar até vocês. Tá? Nós temos o nosso escritório que tem nós temos uma associação juntamente com o doutor Rabelo, que tem um escritório de advocacia. Essa ação, nós pretendemos, nós já entramos com alguns servidores individuais, tá? Nós já obtemos êxito em primeiro e segundo grau, que trata-se dos reflexos da progressão funcional sobre o adicional de isonomia. Essa ação, nós buscamos o mesmo efeito financeiro, pois o adicional de isonomia tem caráter de vencimento básico também, só que, no entanto, quando o servidor ele progredia, o Estado não dava esse reflexo financeiro sobre o adicional de isonomia. E nós também levantamos a seguinte situação, onde o adicional de periculosidade ele tinha como base de cálculo o vencimento básico e o adicional de isonomia. Lógico que se existe um reflexo de progressão funcional sobre o adicional de isonomia, isso refletiria também no valor da produtividade. Tá? Então nós queremos esse reflexo da progressão funcional sobre o adicional de isonomia e também sobre a periculosidade dos senhores. Essa seria a nossa primeira tese. A nossa segunda tese trata-se do ressarcimento da contribuição previdenciária sobre o adicional de periculosidade. Quando foi implantado lá em 2014 para a grande maioria, houve o quê? Houve a cobrança de contribuição previdenciária
sobre esse adicional de periculosidade. Passou-se um tempo após, o IPERON retirou essa cobrança, tá? Recentemente, no Supremo Tribunal Federal, houve já uma decisão onde reconhece que o adicional de periculosidade e insalubridade não pode ser levado para a sua aposentadoria. Ou seja, nós precisamos então rever esses valores que foram cobrados indevidamente dos senhores. Tá? Então, essa ação é para requerer os valores da contribuição previdenciária sobre essa periculosidade, esse adicional de periculosidade, que o IPERON se apropriou indevidamente. Tá bom? As outras 3 teses, o doutor Antônio Rabelo, ele vai falar a respeito. Bom dia a todos, cumprimentar o presidente e os demais diretores. As informações que a gente traz na apreciação da categoria é basicamente sobre alimentação. O auxílio alimentação que foi instituído em 2012 e não teve, e de lá para cá não teve nenhum reajuste, nenhum acréscimo, nada. Né? Então nós já tínhamos conversado com o Tito sobre essa ação e fizemos um cálculo, atualizamos pelo INPC, né, que seria o reajuste mais viável, né, de ter êxito judicial, e o acréscimo aqui é de R$121. O auxílio de alimentação de vocês iria de 253,46 para 375,32. Tá? E basicamente é isso. Seria uma ação de cobrança, né? E atualização do auxílio de alimentação. Tá? A outra ação seria uma ação retroativa do auxílio alimentação desde 2001. É uma história longa que acho que vocês conhecem muito bem, né? Que o auxílio alimentação de vocês houve uma previsão legal lá em 2001 com a lei 1061 e 1061 a 1041. Lá em 2001. Tá? Então lá a lei estabelecia que ele ia ser implementado com 60 dias. Não foi. Então passou-se aí 12 anos, né, presidente? Para o governo trazer uma nova lei. Na verdade, a lei não precisava de regulamentação, ela seria auto-aplicável, né? E depois de 12 anos é que ele trouxe uma outra lei para pagar esse valor de 253, que até hoje não foi registrado também. Então, vários servidores entraram com ações, ações já foi até no STF, houve algumas decisões do STF com relação a isso, e a gente não sabe, vai ver com o presidente, quantos servidores ainda estão com essa pendência. Mas a nossa tese é buscar o retroativo de 2001. Porque a lei ela era auto-aplicável, ela não precisava de nenhuma regulamentação. Então o que aconteceu? Primeiro, as turmas recursal, elas foram concedendo esse direito aos servidores. Quando mudou a composição da turma, eles mudaram o entendimento. Quer dizer, mudaram o entendimento contrariando tese do próprio Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é bem claro com relação a esse caso de lei auto-aplicável. Tem decisões das duas câmaras, com a relatoria do desembargador Waltenberg, desembargador Sansão, que esse benefício ele seria auto-aplicável, não dependeria de nenhuma regulamentação. Também com relação à prescrição. Aí tá, vamos buscar 2001? Sim. Porque não há prescrição, o decreto lá, o decreto 32, é muito claro. Se há uma legislação que garante um direito, é auto-aplicável, o governo não faz, então não há prescrição para esse ganho. Tá? Então a tese seria essa, né? A gente vai levantar, em nome com o presidente, porque
eu vi várias decisões agora que a turma recursal está dizendo que não tem direito, teria que, a legislação teria que ser regulamentada, e na verdade não é, entendeu? E acho que o pessoal olha e deixou de ingressar com as ações, com medo de sucumbência, e aí eu preciso trazer a tese para ingressar via coletiva. Tá? E o outro seria o pedido de equiparação do auxílio alimentação com maior valor do executivo. O de vocês é 25346. Esse valor também é pago hoje para educação. A saúde ganha R$100 de auxílio alimentação. O agente penitenciário ganha 160. Mas o Iperon paga hoje R$600. O Detran, R$1.000. Entendeu? E, então, a tese nossa vamos trazer também o Tribunal de Contas do Estado também, que faz parte do Executivo. Não é o poder. Tá? Houve uma ação pleiteando, uma ação do sindicato, pleiteando a equiparação com tribunais e Ministério Público. A juíza, né, jogou em procedente porque dizendo que não poderia o Poder Executivo equiparar com o Judiciário e Legislativo, muito menos o Ministério Público. Mas aí ela deu uma deixa na decisão dela, dizendo que a gente podia buscar a equiparação com o Executivo. Então, o Executivo, quem são os Executivos? As autarquias, né, que recebem valores de o Detran R$1.000, o 800. Então, até nós seria isso, essa equiparação com esses órgãos, né, de estatais e autarquias do Executivo. Tá? A tese é muito forte, até porque tem uma decisão de uma ação de auxílio alimentação dos servidores federais com o Tribunal de Contas da União, que ela está no Supremo Tribunal Federal, ela recebeu o caráter de repercussão geral, justamente porque a ação é gigante, né? E o Tribunal de Contas da União ganha R$2.000 de alimentação e o servidor federal ganha 400 e pouco. Tá? Então, o caráter alimentar, na própria decisão do ministro do Supremo, ele já descarta a questão daquela súmula que impede aumento de salário, como é salário, auxílio alimentação não é salário. Então, essa tese já foi deliberada pelo ministro Luiz Fux nessas duas federais estão aguardando o julgamento da repercussão geral. Então, com base nessa tese, é que nós ingressaremos aqui a equiparação com esses órgãos do Poder Executivo. Aí é individual essa tese ou coletiva? Não, coletiva, seria coletiva, tá? Olha, os honorários é o básico, né, que o doutor Hélio trouxe aqui, o doutor Renan, é 20%, né? Agora, dessas ações que tem ganho financeiro, a gente cobra uma parcela primeira parcela do retroativo, tá? Então, pessoal, o advogado trouxe essas 5 teses. E a primeira a gente tem que ver, que eu acredito que a gente já tenha, tenho quase certeza. E para não dar despendência. Mas depois a gente vai aprovar, depois a gente analisa isso aqui. Aqueles policiais que concordam com a entrada dessas ações, levante a mão, por favor. Aquele que não concorda, levante a mão. Aprovado por unanimidade, obrigado, doutor. Pessoal, como já 90% foram embora, só um minuto. 90% já foram embora, então a gente vai ter um coffee break aqui. Quando a gente retornar, já vai ter muito menos do que isso. Agora, nós vamos, depois do coffee break, por questão regulamentar, eu vou fazer a deliberação do estatuto. Por questões formais, não, vou encerrar essa. Por questões formais, eu vou ter que ler o estatuto todo no retorno. Essa assembleia fica encerrada, mas como muitos de vocês já vão embora, é importante vocês saberem pelo menos o resumo, o grosso do que vai ser mudado no estatuto. Vou passar a palavra para o Milton, para ele falar um resumo rápido de 3 minutos, para vocês terem entendimento, entenderem, depois de 30 anos, essa diretoria, sem fazer essa promessa de campanha de alterar estatuto, que todos prometeram, não cumpriram, não fazer agora, para moldar tanto ao Código Penal, ao Código Civil, a questão de defesa do patrimônio, proibir reeleição, enfim, são mudanças aí salutares. Vou passar a palavra para o Milton, você vai falar rapidamente 5 minutos, a gente sai para o papel e depois a gente volta para a deliberação.
Bom dia, pessoal. Eu vou pedir para vocês para ter um pouquinho de paciência, porque eu passei quase 2 anos trabalhando nesse estatuto e foram muitas e muitas horas perdidas. Foram mais de 10 reuniões que a gente fez para poder conseguir chegar aqui onde chegou. Não é fácil, porque tem que consultar muita legislação e a gente tem que tentar atender a nossa realidade, né? Então eu vou falar para vocês aqui, são os pontos que a gente mudou, são coisas que o estatuto não abrangia e que hoje inviabiliza a administração do sindicato e causa problemas, né? Foi feito isso em 1989, o Tito que foi o autor, né? Quero até agradecer o Tito, tem que pedir licença para ele, porque nós vamos alterar a obra dele, mas eu vou fazer rapidinho, tá? Não demora não. Ó, então a gente está propondo, a comissão reuniu, já foi apresentado para o sindicato, já foi colocado no site, para que todos pudessem ver. Ninguém opinou contra ou pediu que qualquer coisa fosse alterada, então a gente entende que as pessoas aceitaram as mudanças que estão sendo propostas. Então a primeira mudança, a mudança do nome de Sincepol passa a ser Simpol Rondônia. Por que isso? Porque todos os estados da federação também usam o nome Simpol, ou seja, Simpol Amazonas, Simpol Alagoas, Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Então a primeira mudança é isso. O endereço do sindicato lá no estatuto continua sendo o endereço da fundação, então está sendo corrigido isso, colocando o endereço da atual sede do sindicato, né? A mudança do período de atuação do presidente do sindicato ou diretoria, que passa de 3 para 4 anos, né? O presidente não tem mais direito à reeleição, ele só se candidata uma vez e ele vai ficar por 4 anos, ele não fica... Nesse pleito não está sendo aplicado isso, tá? Só passa a ser aplicado a partir da próxima eleição, quando o presidente ficar 4 anos no cargo. Então, nesse pleito ainda é 3 anos, então ele fica, se ele quiser se candidatar novamente, ele pode. Aí, na sequência, ele não pode mais se candidatar quando ele ficar 4 anos no cargo. Ele teria que indicar alguém da diretoria ou qualquer outra pessoa que se candidate normal e fique também 4 anos. Tá? Então não há reeleição a partir da aprovação desse estatuto, né? Para a próxima diretoria, não para essa, fica bem claro. Tá? Nós estamos aqui criando 2 novas diretorias, que é a diretoria de aposentado e pensionista, que não tem, né? Que tem muito aposentado hoje. Está sendo criada também a diretoria jurídica, tá? A criação do cargo de secretário e tesoureiro adjunto, que não tinha nesse estatuto, está sendo criado. A criação do Conselho de Ética, né, também vai ser criado nesse nosso estatuto. Como o Ribeiro tinha falado, hoje a prestação de conta não é levada para essa categoria antes de ser apresentada aqui. Então a gente está criando também a necessidade da diretoria financeira apresentar um relatório, apresentar um balanço antes de trazer essa explicação aqui na Assembleia. Então quer dizer, o Conselho Fiscal vai aprovar as contas, vai ser mostrada para vocês vão ter o direito de ver essas contas, para depois vocês virem que aprovar, sem ficar só sendo esse relatório lido aqui. Então todos vão ter acesso a essas contas, para daí você vir aqui votar e dizer que concorda ou não. Você vai ter um subsídio para estar aprovando isso, né? Uma coisa que o estatuto também não prevê é meio de divulgação. O estatuto lá atrás só previa que seria colocado no jornal de grande circulação. Então a gente está modificando isso, permitindo internet, permitindo site, Facebook, qualquer meio que o sindicato achar que é lícito e que é legal e que dá boa divulgação, ele está autorizado a usar. Não vai ficar preso naquela situação de só jornal, né? Ele não tem que publicar no jornal de grande circulação, porque senão não é válido. Então está liberado tudo isso aí. E também nós temos hoje, né, a previsão, não tem a previsão de cobrança de mensalidade de aposentado e pensionista, está sendo criado isso, tá? No caso, nós votamos lá atrás também uma cobrança de peritos e delegados, pessoas que estavam, também já está sendo contemplado isso no estatuto. Nós estamos criando uma gratificação, gente, isso é uma coisa que eu propus e a comissão entendeu que era legal, é uma gratificação para os diretores do sindicato que ficam à disposição do sindicato em tempo integral. Ou seja, esse pessoal não ganha nada por isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, por que você não é do sindicato? Porque eu não quero no fim de semana ser chamado para atender isso. Às vezes os meus amigos estão aqui, morreu fulano, acabou o sossego do pessoal do sindicato. Eles estão à disposição nossa o tempo todo. Então a gente previu que essa
Essa que é uma gratificação, é de 30% sobre o vencimento, para que eles ocupem o cargo. Quem estiver à disposição. Não é diretor eleito não, tá gente? É diretor que está ocupando o cargo lá, que está trabalhando, como o Adão, como os meninos que estão lá em tempo integral. Tá? O sindicato tem que andar lá todo de paletó, tem que estar sempre bem. Então é uma ajuda para que ele também possa representar bem a nossa categoria, né? Olha, gente, as coisas, eu vou deixar bem claro uma coisa. Isso são pensamentos e colocação minha, não é do presidente do sindicato, tá? Eles nunca participaram de nada disso daqui. A comissão foi isenta, fez o que achou que era correto. Não houve assim, olha, vocês fazem isso porque nós queremos isso. Nós fizemos as propostas, as financeiras, eu consultei o Ribeiro. Ribeiro, é possível isso, não vai viabilizar o sindicato? Então foi tudo muito bem estudado, o estatuto foi apresentado para eles, eles fizeram as correções que eles acharam que estava em desacordo, foi tudo uma coisa muito bem planejada, assim, em termos. Não houve imposição do sindicato em momento algum, dizer, eu quero isso e você vai colocar isso. Então, foi uma coisa que a comissão, a Loide está aqui, o Vando estava por aqui também, não sei se continua, nós tivemos total isenção para fazer o trabalho como deveria, né? Então, aqui no estatuto, vai ser previsto que esse pleito aqui, dessa diretoria, ela vai se alongar até 30 de abril de 2022. Eles tomaram posse em 16, né, 15 ou 16 de abril desse ano. Então, ela vai ser alongada lá no final, 15 dias, por uma questão de ajuste de tempo, tá, gente? Para os 4 anos. Não é nada de... São só 15 dias. Então, essa diretoria vai até 30 de abril. A próxima eleição já fica aqui nesse estatuto para 1º de março, né? Até 1º de março de 2022, daí eles vão lá, quem tiver no cargo, né? Umas coisinhas que a gente colocou, porque aqui tinha, por exemplo, a proibição de pessoas que ocupam o cargo de servir de serem candidatos. A gente eliminou isso, porque eu acho que isso não vem ao caso. Porque uma pessoa é chefe de CEVIC, ele não pode participar da chapa. Então a gente tirou isso daí fora. E criamos também uma outra situação, que é o seguinte: quem não estiver no âmbito da segurança não vai poder participar da chapa, tá, gente? Então o cara está lotado lá no Detran, está lotado lá na Sedam, ou não sei aonde, ele não vai mais poder participar da diretoria, ele não vai poder ser candidato da diretoria, tá? Então a gente criou essa situação também. Então tinha um outro negócio aqui que, por exemplo, começou a eleição, aí recolhia-se a caminhonete do sindicato, pegava-se o site, não deixava mais o sindicato usar o site, porque não podia. A gente também eliminou isso, acha isso que é uma coisa arcaica e não vem ao caso, né? Inviabilizar o trabalho, porque a diretoria é reeleita. Então, como não vai haver reeleição de presidente, no futuro, a gente eliminou também isso, tá, gente? Então, tem outras coisas aí que não dá para falar tudo, são os pontos mais principais que a gente colocou para poder tocar em frente. Eu não sei se o Rodrigo vai voltar na sequência, se vai ler o estatuto todo, tá? Mas eu só finalizar aqui, Rodrigo. Eu quero agradecer os meus amigos que participaram aqui, eu não posso deixar de... Ah, tá, pulei. Está criado também aqui no estatuto uma situação que é o seguinte: o sindicato, por exemplo, o Rodrigo viaja para Brasília. Se ele achar por bem que é ideal ele ter uma diária, a gente colocou que o sindicato pode aplicar a partir desse estatuto uma diária para ele poder usar em Brasília. Se ele achar que ele deve ficar com o custeio das despesas, é uma opção dele. Mas ele também pode usar como diária, e o valor das diárias é o mesmo da diária do Estado, tá, gente? Então, por exemplo, ele foi para Avenida e ele achar que ele deve receber a diária, está previsto aqui nesse novo estatuto que a diretoria pode fazer isso. Só vou finalizar aqui, quero agradecer a minha amiga Loide Barbosa dos Santos, que é escrivã de polícia, o Josivano, está ali? E hoje advogado. O Misael Nonato Rodrigues e o John Watson foram as pessoas, e eu, né, que fizemos esse trabalho aí, que vai estar à disposição de vocês a partir de agora. Milton, quero agradecer a você como presidente da comissão que foi eleito, junto com o Vando, com a Loide, com o Piaba, com o Misael e Manuel Tavares, que eu tive acesso a esse estatuto somente ontem e já li ele, e na verdade foi um trabalho primoroso, não está se inventando a roda, se copiou exatamente dos estatutos mais modernos dos sindicatos de polícia do Brasil. Eu apenas falei sobre a questão do nome, realmente a gente vai no Congresso, nós somos os únicos
o único sindicato com nome diferente, todos são Simpol Amazonas, Simpol Roraima, Simpol, e a gente é Sincepol. Gosto muito desse nome, já me acostumei com ele, mas enfim, para se adequar ao Brasil, eu acho válido essa mudança. E quero só dizer que alguns pontos, isso também não vai, é uma alteração do estatuto, como eu sempre falei aqui, as assembleias são soberanas, esse estatuto está no site desde o ano passado, o Adão colocou nos grupos, para solicitar, inclusive, descer ao interior todo, falando sobre isso, que nós iremos apresentar agora. O estatuto já estava pronto pela comissão desde o ano passado, mas eu não quis chamar a Assembleia no ano passado para que ninguém pensasse que eu estaria dando um golpe, já que se tratava de alteração de prazo, de mandato, de diretoria. Como é que eu vou alterar um negócio desse eu sendo candidato? Fica estranho, então eu preferi passar pela situação da eleição para poder chamar essa situação. A coisa que você deu aí, que eu de antemão deixo claro que eu não concordo de jeito nenhum, essa questão de diária para quando for viajar ao estado de Rondônia. Nós, como diretores do sindicato, nós temos uma obrigação de visitar o interior. Então, agora, quando for para Brasília, essas coisas todas, porque aí é uma história, realmente tem gasto. E a diária do estado é aquele 200 e pouco, né? 100 e pouco reais. E aí você teria que prestar contas também. Enfim, há alguns aspectos que nós temos que discutir. Diária para o estado de Rondônia é dever nosso fazer, eu não concordo. Então, eu vou passar ao colega Júlio. Pode vir aqui, Júlio, para poder fazer algumas manifestações. A gente encerra. É o novo, o bichinho perdeu uns 30 quilos, falou. 50. Bom, pessoal, bom dia, né? Ainda no meu relógio. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio César, sou da turma 94. Só para esclarecimento, desde já eu quero parabenizar toda a equipe. Vocês estão de parabéns, porque está modernizando, né? Uma gestão de modernização. Estão de parabéns por tudo que vocês estão fazendo pela categoria. Com relação à diária, para mim, eu estou lendo então no assunto, para mim, era custeado as viagens, no caso aqui do Estado, pelo sindicato. Né? Só custeado, só não tem diário. Pois é, só não tem diário. Era essa só a minha dúvida. Só para esclarecimento. Pessoal, Eu acho que deveria ser aprovado antes do almoço break. Porque aí Não, porque é o seguinte, vai ter que ler o estatuto, são 10 páginas, de estatuto, 29 páginas, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Aí eu vou encerrar, nós estamos na primeira assembleia, declaro encerrada essa assembleia, nós vamos ao coffee break, daqui a 20 minutos eu vou abrir a assembleia do edital número 3, para a deliberação do estatuto. Você não virou a cama, você virou a cama, depois não desvirou, não sabe nada. Você não desvirou a cama, não sabe nada. Você não desvirou. Quando você virou pra lá. Ah, eu não tô sozinho, meu auxiliar foi embora, ele tem que ir pra escola. Entendeu? É meu, é o Gamaliel. Gamaliel, pois é.